Eu sou formada há 15 anos. Nos meus 2 primeiros anos da minha formação, eu fui trabalhar com idosos. E eu tive uma idosa, Dona Terezinha, ao qual ela foi internada em casa, né, com, com o home care. Com o tempo, ela foi apresentando sintomas de Alzheimer, ao qual a família desconhecia e, ao mesmo tempo, eles se negavam a aceitar. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas, com fases mais avançadas da vida, 70, 80 anos, às vezes mais precocemente, aos 60, e que começa com uma perda gradativa da memória recente. E a pessoa começa a ficar muito esquecida, esquece onde deixou a chave, esquece onde parou o carro. Depois, esse déficit de memória começa a ficar mais grave. E começa a esquecer coisas importantes, o que almoçou, se almoçou, esquece os nomes de familiares próximos. Quando ele estava dormindo, ele acordou, olhou para um lado e para o outro e perguntou pela mãe dele, se ela já havia voltado do mercado. Eu falei, não, né? Sua mãe já morreu, ela já se foi. Não, a Alba foi no mercado sim, daqui a pouco ela tá aí. Aí ele olhou, cadê a Gina? Gina é a irmã dele. Ela já foi fazer a prova? Falei, não, a Gina não está aqui, ela não tem prova para fazer. Não, ela tem que fazer prova sim, é o concurso, ela não pode perder, chama lá a Gina. E quando minha irmã passou, que ele perguntou, quem é essa moça? Falei, a gatinha, minha irmã. Ué, é sua irmã? Você tem irmã? Então, coisas assim que marcam. A doença é irreversível, ela nunca vem para trás, ela vai para frente sempre. E à medida que ela progride, ela vai comprometendo a memória e a cognição. O que é a cognição? A gente chama a cognição a inteligência de um modo geral. A pessoa começa a não entender o que se passa ao redor dela, fica confusa. E muitas vezes os familiares não percebem, acham que é uma distração, uma coisa desse tipo, e na verdade é a doença progredindo. Alterações audiovisuais, audioespaciais, ela ouve, né, alguém chamando, espaço, ela acha que não se em casa, ela está em casa, mas acha que não está, acha que está em outro lugar, que está onde? Em Pernambuco, em Ceará, em Nova York, só que nós estamos no Rio de Janeiro, estamos no Brasil, então ela perde essa noção de espaço. E esse déficit da memória vai se acentuando cada vez mais. Ele sempre levava a comida à boca com muita dificuldade, tanto que eu passei a dar comida na boca dele. O andar também fica muito em marcha lenta e o pensar. Ele queria forçar a memória para lembrar das coisas, mas ele não conseguia. Sempre ele ficava muito nervoso com isso. Ela vai se agravando. Um exemplo, a pessoa esquece, ela não consegue mais se alimentar, né? O ato de pegar o garfo e levar até a boca, ela não consegue. Então, outra pessoa que vai ter que fazer essa alimentação. Aí, dessa questão da alimentação, ela vai se agravando, porque ela vai esquecer como se deglute. Nas fases mais avançadas, as pessoas costumam ficar alienadas, costumam não entender nada do que se passa, costumam não reconhecer sequer os filhos. Confundem, às vezes, o filho com o avô dela. E nessa fase a vida fica muito difícil. Muitos eram agressivos, muitos paralisavam de vez e muitos eram calmos.
A idosa ao qual eu trabalhei no Flamengo, ela de dia era uma pessoa bem tranquila, bem calma, e à noite ela mudava de personalidade. Ela se tornava uma pessoa agressiva, tá? Ela não dormia à noite, e quando eu cheguei nas residências, ela dormia maravilhosamente bem a noite toda. E no meio da noite ela começou a acordar agressiva, batendo a grade. Aqueles que eram agressivos, sempre a família me falava que eles, quando eram mais jovens, eram bem agressivos. E quando vem o problema do Alzheimer, né, eles ficam mais agressivos ainda. Sim. Então a agressividade aumenta. E aumenta mais com as pessoas que eles mais amam e amavam quando eram mais jovens. Isso tem a ver porque eles esquecem, certo? Eles vão perdendo a lembrança de quem eles são e eles sentem medo, não é? Sim. E eles ficam assim, meio temerosos, eles ficam com medo, eles acham que todas as pessoas que se aproximam deles, entendeu? É para roubar, é para levar alguma coisa deles, entendeu? Então, eles querem guardar tudo embaixo do travesseiro. Ela perde um pouco da memória presente. Um exemplo, você oferece o almoço, ela almoça. Aí chega um parente, alguém, e dona fulana, a senhora já almoçou? Não, eu não almocei, não. Ela não me deu comida. Só que ela já almoçou, ela já jantou. Só que ela não se lembra. Quando eu pedi para que ele tomasse banho, e ele falou que já havia tomado, só que ele não havia tomado. Comer, ele queria comer de novo, uma vez que ele já tinha comido. Quem observou isso foi a médica perita e o médico psiquiatra. Os dois identificaram Alzheimer. Então nós estávamos fazendo exame para detectar, pegar o laudo. O tratamento é você manter a pessoa mais tranquila possível, medicação que o psiquiatra havia passado para ajudar e não deixar a pessoa nervosa. Quando ela falar, ela esquecer, a gente entrar no assunto, mas trazendo ele para a realidade ou ela sem agressão, para não se sentir agredida ou agredido. E se falar que não comeu, tá, tudo bem, você não comeu, vamos comer de novo? Aí não dá novamente comida, almoço, dá uma bananinha, uma frutinha para poder quebrar isso aí. Então, paciência. Um exemplo, também que é um dos sintomas. Ela encontra-se na casa dela e quando chega mais ou menos à noite, ela diz que quer ir para casa. Só que ela está, né, no lar dela. Aí o que eu fazia? Tá, então vamos para casa, porque ela achava que estava na casa de um filho, de outra pessoa. Pegava ela, dava a mão, saía no portão, dava uma voltinha e entrava de novo na casa e dizia, chegamos em casa. Cada dia eles tinham um comportamento, né? E tinha dias que eles não queriam, por exemplo, tomar banho. Aí, com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Mas vamos dizer, dona Noêmia, né? Foi a última paciente que eu tive. Dona Noêmia, a senhora não tomou banho hoje. Eu tomei 40 banhos. Eu vou tomar mais banho. Eu vou gritar que vocês querem me matar debaixo d'água. Socorro, socorro. Aí a filha dela vinha e falava assim, mamãe, a senhora quer que a gente seja presa? A senhora não tomou banho hoje? Você também? Você também? Eu tomei banho sim. Eu tomei foi 40 banhos. E quer me dar mais banho? Eu não vou tomar banho. Tudo bem. Então, agora nós não vamos tomar banho. Mais tarde, a gente toma um banhozinho, né? Tá muito calor. Aí, mais tarde eu tomo. Mas agora eu não tomo não, porque eu já tomei 40. Eu vou tomar outro banho. Aí eu falava, tá bom, meu amor, tá bom. Então, não tem banho agora. Vai ter banho mais tarde. Aí, mais tarde, ela almoçava, tirava um soninho. Eu falava, e agora? Será que um banho caía bem? Você não me deu banho hoje? Por que você não me deu banho hoje? Mas você não é mole não, hein? Olha, eu vou falar pra minha filha trocar de cuidadora.
você não está servindo não. Não quis me dar banho hoje? Chama minha filha que eu vou falar com ela. Chama minha filha. Aí a filha dela olhava para mim, fazia aquele sinalzinho, né? Mas pela manhã, ela tinha tomado 40 banhos, não ia tomar nenhum. E de tarde, eu era uma irresponsável, não tinha dado banho nenhum. E nós temos que ter muita paciência. Sim. Porque eles mudam realmente a personalidade, o humor muda de uma hora para outra. Fica difícil tomar os cuidados com a vida pessoal e nessa hora a doença mostra a sua face mais trágica, daquela pessoa dependente para tudo, que não tem liberdade para fazer absolutamente nada sozinha e que precisa de cuidados imediatos o tempo todo. O problema da doença de Alzheimer não atinge apenas a pessoa que é portadora dela, a pessoa que sofre de Alzheimer. Ela atinge a família inteira. E a senhora teve alguma experiência na família? Alguém teve Alzheimer? Tive sim, tive a minha mãe. A minha mãe, só que o Alzheimer da minha mãe era agressivo. Então, eu dava plantão 24/48, né? E a gente fazia um rodízio na família, cada dia ficava uma filha, né? E no meu plantão, que era o meu dia, né? Então, ela era mais agressiva comigo. E antes, ela era mais carinhosa comigo. Aí, eu chegava e ela dizia assim, chegou, quem é você? Eu dizia assim, eu sou sua filha, mãe. Minha filha não. Você veio para aqui para me roubar. E eu estou morando em cima do mar. Tira esse apartamento de cima do mar porque eu não quero morrer afogada. Olha quantos cavalos tá subindo. Ó. Tem cobra subindo na parede. Tem cobra subindo na parede. Ó, tem cachorro dentro de casa. Bota tudo para fora, bota tudo para fora. Aí eu botava tudo para fora, né, que não tinha nada, né? Aí ela dizia assim, agora sim. Agora eu não tô vendo nada. Também, né? Você botou tudo para fora, né? E tem um outro caso. Eu contratei uma moça para cuidar da minha mãe, para ficar com a minha mãe. E o que a minha mãe fez? Minha mãe deu tudo de dentro de casa para ela, só que ela arrumou tudo porque minha mãe não deixou ela dormir. Mas quando eu cheguei, ela me devolveu tudo. A gente não sabe como a vida de cada um de nós vai terminar. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer na família, procure dar carinho. Mesmo que ela pareça que nem note a sua presença. A gente nunca sabe o que elas percebem. Então procure dar carinho. E carinho são palavras bonitas, carinho físico mesmo. Pega a sua avó, abraça, beija, sabe, aperta a mão dela. Mesmo que ela não reaja, faça isso, você não vai se arrepender.